Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Graça e paz a todos nós. No estudo anterior nós falamos sobre a besta que surgiu do mar. E hoje nós vamos estudar sobre a besta que surgiu da terra. Estamos ainda no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Que potência mundial representada pela besta surge da terra? Apocalipse capítulo 13, versos 11 ao 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os pobres, os ricos, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu deixei no estudo anterior uma tabela de convenção profética dos símbolos do Apocalipse. Então, mar representa povos, nações, multidões. Então a besta que surgiu do mar é um poder que surgiu do meio do povo. Terra representa um lugar pouco habitado. Então fala-se de uma nação que teve o seu início em uma região afastada da Europa, onde a Igreja de Roma estava sediada. Perceba que esse poder, esse novo poder mundial, desponta no período em que a ferida mortal da primeira besta foi curada. A única nação que surge como um poder mundial nesse período são os Estados Unidos da América. Inicialmente, agindo de forma branda, sob os princípios da reforma protestante, aos poucos este país se afastará dos ideais cristãos e demonstrará intolerância. Um dos versículos que nós lemos diz que tinha a aparência de cordeiro, mas falava como dragão. Cordeiro aqui no Apocalipse é Jesus Cristo. O dragão é Satanás. Então perceba que esse poder, ele tem uma aparência boa, ou seja, ele parece ser bom, porque o cordeiro é um animal inofensível, não é verdade? Mas quando esse poder abre a sua boca, ele fala como dragão, ou seja, ele solta fogo quando abre a boca. Então quer dizer que quando esse poder abre a sua boca, não sai coisas boas dele. É um poder intolerante, um poder insolente. Qual será o papel desempenhado por esse poder mundial de acordo com a profecia? O verso 12 e 13, vamos reler novamente no capítulo 13. Diz aqui o seguinte: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz até fogo descer à terra diante dos homens. O texto faz referência a uma imitação do Espírito Santo, ou seja, esse poder vai imitar o poder do Espírito Santo,
Quando o verso 3 aqui menciona sinais e fogo descendo do céu, isso lembra a dotação do Espírito Santo lá no Pentecostes, pouco depois que Cristo subiu aos céus, quando ali os discípulos receberam sobre eles línguas como de fogo e passaram a falar em outras línguas, receberam o dom do Espírito Santo. Os Estados Unidos são o berço do pentecostalismo e da renovação carismática. Por meio do falar línguas estranhas e milagres e curas, esses movimentos religiosos pretendem reproduzir o verdadeiro Pentecoste que ocorreu ali em Atos 2 com os discípulos. A sua extensa influência espiritual produzirá um falso reavivamento de dimensões mundiais que reforçará as principais reivindicações da Igreja Romana. Lembre que esse poder, tá, a segunda besta, dá autoridade à primeira besta. Ou seja, a segunda besta vai reivindicar os poderes, a autoridade da primeira besta. E qual é a relação que existe entre as duas bestas? Verso 14 ao 18. Vamos reler novamente. Seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a sua imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o seu número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número do homem. Este número é 666. A Igreja de Roma, queridos, na Idade Média, ela impôs a sua autoridade por meio de um sistema legislativo repressivo pelo qual o governo civil perseguia e matava os dissidentes. Essa profecia diz que, num futuro próximo, haverá um poder político com autoridade semelhante para se opor à liberdade de consciência, com os mesmos resultados obtidos durante a Inquisição. A semelhança da adoração imposta à sua imagem de ouro, em Daniel 3, o texto se refere à união de poderes religiosos e civis, com o propósito de tentar impor uma prática idólatra. A recusa em reconhecer a autoridade dessa aliança implicará no decreto de morte aos fiéis de Cristo. Lembra ali, no livro de Daniel, nos conta a história quando Nabucodonosor sonhou com a grande estátua e depois ele mandou fazer uma estátua toda de ouro e com o decreto de morte para aqueles que não se ajoelhassem diante daquela estátua. E o texto diz que essa cena vai se repetir, tá? Uma imagem será construída da besta com o decreto de que aquele que não adorar a imagem, seja ele quem for, pobre, rico, livre, escravo, vai morrer se não obedecer a essa ordem. Qual é o selo de Deus que será simbolicamente aplicado na testa dos fiéis nos últimos dias? Apocalipse capítulo 7, verso 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem a árvore, até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus. Qual é o selo de Deus? Para saber melhor, para responder melhor, vamos em Ezequiel, capítulo 20, verso
12 e o verso 20, que nos diz o seguinte: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20 agora. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, queridos, de acordo com esse texto e muitos outros textos, o sinal de Deus é o Santo Sábado. Tendo em vista que Jesus não mudou a sua lei e não autorizou a ninguém mudá-la, de acordo com o que está escrito na Bíblia, em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, que o remanescente seria obediente aos seus mandamentos, de acordo com Apocalipse 14, 12, eu vou ler agora para vocês, e diz aqui o seguinte, ó: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É evidente, fica claro, que Deus não mudou o seu selo ou o seu sinal, o Santo Sábado. Um dos mandamentos, ou seja, o quarto mandamento da lei de Deus. E daí você pode estar se perguntando, mas por que fala-se tanto do sábado? Por que essa igreja fala tanto do sábado? É simples, queridos. É porque é o único mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, é o único mandamento rejeitado por todos os cristãos em todo o mundo. Se fosse outro mandamento, se fosse um mandamento de não adorar a imagem de escultura, por exemplo, que fosse rejeitado pelos cristãos, nós estaríamos falando dele. Se fosse o mandamento de não matar, que fosse rejeitado por todos os cristãos no mundo inteiro, nós estaríamos falando dele. É o único mandamento, queridos, que é rejeitado pelos cristãos de todo mundo. Há cristãos que pregam, que acreditam, que ensinam que Deus aboliu a sua lei. Deus não aboliu a sua lei, querido. Está expressamente escrito na sua palavra. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Então, o sinal, o selo de Deus que será aplicado sobre os seus servos é o sábado. O sábado é o selo de Deus. E como seria a atuação da besta com relação à lei de Deus? Daniel capítulo 7, verso 25, nos diz o seguinte: profetirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo dos santos, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Veja que cerca de 600 anos antes de Cristo, Daniel profetizou que a lei de Deus seria mudada, que os tempos seriam mudados. E essa profecia se cumpriu, querido. A mudança da guarda do sábado para domingo, ela ocorreu gradativamente. E quem fez isso? A igreja romana. Ela não nega isso. Ela deixa isso muito bem claro. Em um dos seus documentos, tá? Uma carta chamada Dominis Dei, lá a igreja católica romana, ela diz claramente que ela tem autoridade para mudar o dia de guarda de sábado para o domingo. Foi a igreja católica quem mudou esse dia, queridos. Não foi Deus, não foi os discípulos, não foram os apóstolos. Não encontramos base bíblica para a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. A mudança do sábado para o domingo ela foi realizada contra a vontade de Deus. A observância do domingo é uma marca da falsa autoridade de Roma. Outra alteração feita na lei de Deus foi eliminar o segundo mandamento. Você sabe o que diz o segundo mandamento da lei de Deus? Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e nem se curvarás diante dela. Está lá escrito, Êxodo capítulo 20, do verso 3 em diante. No período histórico da sexta trombeta, junto a uma série de graves pecados, é apresentada a adoração de imagens. Deus não aceita que nós o adoremos através de imagem. Mesmo que você esteja adorando a Deus, mas se for através das imagens, Ele não aceita essa adoração, queridos.
E onde é aplicada a marca da besta? Apocalipse 13, verso 15 a 17. Nós já lemos, é sobre a testa ou sobre a mão. Os justos recebem o selo de Deus sobre a testa. Por que sobre a testa? Porque aqui, queridos, é um símbolo, faz referência à consciência, à aceitação no cérebro. É aqui que nós aceitamos, é aqui que nós nos conscientizamos. Então, por isso o selo de Deus ele é aplicado aqui. Quando você aceita a marca, quando você aceita o sábado como dia de guarda, como dia santo, como dia memorial ao Deus, Criador dos céus e da terra. Isso indica, quando você aceita, quando você recebe o selo de Deus, isso indica a sua decisão pela verdade. Os ímpios, pela sua vez, recebem a marca da besta sobre a mão. Por que sobre a mão? Diz que é a mão direita. Aqui é símbolo de trabalho, certo? Representa o trabalho. E é justamente isso que fala o quarto mandamento de Deus, para não trabalharmos no dia de sábado. E eles recebem isso, essa marca, os ímpios recebem essa marca, porque praticam a falsa adoração que foi imposta pela besta. Eles fazem isso por convicção ou por conveniência. E o que acontecerá com aqueles que receberem a marca da besta? Apocalipse 14, verso do 8 ao 11. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então é isso que vai acontecer, queridos, com aqueles que rejeitarem o selo de Deus, aceitarem o selo, a marca da besta. Aqueles que recebem a marca da besta irão sofrer a ira de Deus para eliminar o pecado. A mensagem afirma que os adoradores da besta, por convicção ou por conveniência, receberão as consequências do apego a um falso sistema de adoração. Quem irá se levantar em defesa do povo de Deus quando eles forem duramente perseguidos? Daniel 12 e o verso 1 nos diz o seguinte, a palavra de Deus: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Percebem, queridos? O povo de Deus, aqueles que não aceitarem o selo ou a marca da besta, aqueles que não acatarem as ordens das duas bestas, as imposições das bestas, esses serão perseguidos. Mas Miguel, Jesus Cristo, irá se levantar para lutar por aqueles que forem fiéis, pelos obedientes, por aqueles que estão inscritos no livro da vida. Miguel significa quem é como Deus. É um dos nomes de Cristo. Isso está registrado em Judas 9, em Isaías 14:14 e Apocalipse 12:7. Qual é a promessa de Jesus para os seus fiéis seguidores? João 14, de 1 a 3. Lá é dito o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe, queridos, Deus deseja que todos se salvem, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que se arrependam, para que recebam das suas mãos a coroa da vida eterna. Deus
não quer que ninguém pereça. Deus não tem desejo na morte de ninguém. Deus espera que voluntariamente, conscientemente, nós expressamos a nossa decisão de estar com Cristo através da obediência, em resposta à salvação concedida por Ele pela fé. E qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão? Em Atos 5:29 nos é dito o seguinte: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós devemos ser obedientes aos nossos líderes religiosos. Mas quando os nossos líderes religiosos, ele vai contra aquilo que a palavra de Deus ensina, então nós precisamos ficar com aquilo que a palavra de Deus ensina. Porque a palavra de Deus nos diz que antes importa, é mais importante obedecer a Deus do que ao meu pastor, do que ao meu líder religioso. Sabe, queridos, a lei de Deus não foi mudada. A lei de Deus é eterna, assim como Deus é eterno. A lei de Deus é justa, assim como Deus é justo. A lei de Deus é santa, assim como Deus é santo. A lei de Deus é boa, assim como Deus é bom. Percebe? Isso tudo está escrito na sua palavra, está escrito na Bíblia. Você precisa abrir o coração para Deus. Você que ainda não é um seguidor de Jesus Cristo, você que ainda não entregou o seu coração para Jesus, esse é o momento de você fazê-lo agora. O que falta para você entregar o teu coração para Jesus? Jesus Cristo te ama com um amor incondicional, com um amor eterno. Ele quer salvar você. Ele quer dar vida eterna a você. Quer você para sempre do lado dele. O que você está esperando? Entregue o seu coração para Jesus agora. E você que faz parte de um sistema religioso, que rejeita o sábado como um dos mandamentos da lei de Deus, eu quero perguntar para você o seguinte: aquele que vive na prática do adultério vai ser salvo? Aquele que vive na prática do roubo será salvo se não se arrepender? Aquele que vive adorando imagens e escultura, você acha que essa pessoa vai ser salva? E aquele que não guarda o sábado, o que você me diz? Aquele que rejeita o sábado como um mandamento de Deus, o que você me diz? Será salvo se ele não se arrepender? Atos capítulo 17, verso 30, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: porquanto Deus não leva em conta os tempos da ignorância, agora pois notifica a todos os homens que se arrependam. Se você viveu até hoje firme, fiel nos seus princípios, na sua fé com Deus, não sabia que este mandamento estava em vigor, não sabia que o sábado é um mandamento que precisa ser obedecido. Se até hoje você não sabia disso, Deus não leva em conta isso. Mas hoje você está sendo notificado. Hoje você está tendo o privilégio e a oportunidade de conhecer essa verdade. Então o que Deus espera de você agora? Que você se arrependa, que você aceite este mandamento, que você aceite toda a verdade. Porque em Hebreus capítulo 5, verso 29, ou verso 9, só me deixe conferir aqui para você. Hebreus 5, 9, diz o seguinte, olha: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nós não guardamos o sábado para ser salvo. Nós guardamos o sábado porque já fomos salvos. Guardamos toda a lei, os 10 mandamentos, porque já fomos salvos em Cristo Jesus. Em João capítulo 14, verso 15, diz o seguinte, querido: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E João 15, 10 diz o seguinte: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Você ama Jesus Cristo? Então Jesus Cristo diz o seguinte: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Você quer permanecer no amor de Deus? Jesus Cristo diz que para permanecer no amor de Deus, nós precisamos guardar o mandamento assim como Ele guardou e no amor do Pai permanece. Se é o seu desejo neste momento receber de Deus o selo dele, eu convido você
orar comigo neste momento. Ore comigo. Pai Celeste que habita no mais alto dos céus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos sermos chamados teus filhos. Obrigado, Pai, pela oferta da salvação de graça que o Senhor nos oferece, Pai. Eu oro em favor destas pessoas, ó Deus, que acabaram de estudar, acabaram de assistir esse vídeo com o estudo da Tua Palavra, que estudaram junto. Eu oro, Pai, por essa pessoa que tomou a decisão de entregar a vida ao Senhor. Eu oro em favor dessa pessoa que tomou a decisão de aceitar os Teus mandamentos, ó Pai, e guardar o Teu santo dia. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, ajude essas pessoas a serem fiéis até o fim, ó Deus, para que naquele grande e glorioso dia que o Senhor Jesus Cristo vier buscar os seus escolhidos, os seus fiéis, essas pessoas recebam das Tuas mãos, nós recebamos das Tuas mãos a coroa da vida eterna, Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço. Até o próximo estudo.